Ok. Então a questão é qual é a estrutura, vamos dizer assim, geral, a estrutura térmica geral dos oceanos, que nos permite reconhecer três camadas principais, dê seus nomes e resuma suas características. Então vamos lá. Bom, a camada mais superficial é chamada camada de mistura, tá? Ela tem uma espessura aí de 100 metros, pode ser 200, né? Mas não muito mais do que isso. Então, ela é uma camada caracterizada pela homogeneidade da temperatura. A temperatura nessa camada é bastante homogênea, tá? Isso é muito diferente do que a gente vê, por exemplo, na superfície da Terra, aonde a temperatura alta ocorre em camadas de muitas vezes centímetros de profundidade. A prova disso é que quando a gente está na praia e a areia está muito quente, a única coisa que a gente precisa fazer é cavar um pouquinho com o pé e 10 centímetros abaixo a areia já está fresca, tá? Então, ou seja, a estrutura térmica vertical tem uma grande variação nos primeiros centímetros. A temperatura tem uma grande variação nos primeiros centímetros. Já no mar não é assim, tá? Por que isso é, assim, um pouco surpreendente? Porque assim como no continente, a absorção da radiação na água é muito concentrada na superfície, digamos assim. Então aqui a gente tem nesse gráfico uma sequência de espectros de radiação incidente. Aqui o espectro superficial, aqui é 10 centímetros, 1 metro, 10 metros e 100 metros. Então, entre cada uma dessas curvas, a gente tem sempre, por exemplo, aqui eu tenho 10 centímetros, aqui eu tenho 90 centímetros, aqui 9 metros e aqui 100 metros. Então, 10 centímetros, depois 9 vezes mais, né, de um espectro para o outro. Depois desse espectro para esse 10 vezes mais e desse espectro para esse 10 vezes mais. Então vejam que nos primeiros 10 centímetros, a gente comparar a área embaixo dessas curvas, né, ela dá a energia que foi absorvida em cada camada. Nos primeiros 10 centímetros, eu tenho tudo isso aqui de energia absorvida, toda essa área aqui, tá? Comparado com isso, comparado com o total, eu estimando, digamos, seja aí uns 35, 40%, tá? O total de energia incidente. Então, 35 a 40% da energia é absorvida nos primeiros 10 centímetros, né? Talvez algo que não sei, assim, exatamente como é que é na superfície da Terra, mas a gente também vê uma concentração muito alta nos primeiros centímetros, é tanto que a areia fica muito quente, né, nos primeiros centímetros. Já essa área aqui corresponde à energia absorvida nos 90 centímetros subsequentes. Ela já é menor, numa profundidade 9 vezes maior, tá? Então, enquanto eu absorvi 35, 40% da energia em 10 centímetros, eu vou absorver mais, talvez 25, 20, não sei, nos 90 centímetros subsequentes. Então, isso já daria uma temperatura bem mais baixa. Depois, nos 9 metros subsequentes, eu absorvo talvez mais aí uns 20%, tá? E aí, ou seja, uma densidade de energia absorvida bem menor. E nos 9 metros subsequentes, desculpa, nos 90 metros subsequentes, mais aí uns 20%, tá? Quer dizer, eu teria uma estrutura térmica muito inhomogênea no oceano se o único processo operando fosse a quantidade, a densidade de energia de radiação solar absorvida. Eu teria uma estrutura térmica muito inhomogênea nos primeiros 100 metros do oceano. Mas não é assim, tá? Eu tenho a camada de mistura. Então, quem é que provoca aí essa camada de mistura tem temperatura homogênea? A gente vê aqui, vertical significa que eu mudo de profundidade e a temperatura não se altera. Então, o que é que faz isso? A influência do vento. Então, o vento gera turbulência. Tomando aqui um ponto que a Carol levantou,
se a gente compara com a atmosfera, a gente pensa nos vórtices da camada de mistura atmosférica, eles são principalmente gerados pelo aquecimento solar. No oceano, não. No oceano, de forma alguma. Por quê? Na verdade, o que acontece? Na atmosfera, a maior parte da energia solar, ela não é absorvida diretamente pela atmosfera, ela é absorvida pela superfície do continente. E aí a atmosfera é aquecida por baixo. Então, aquecer um fluido por baixo é instabilizante do ponto de vista convectivo, porque a gente vai ter uma densidade menor de um fluido na presença de um campo gravitacional, que é o campo gravitacional da Terra. Então, isso faz com que o fluido mais leve esteja embaixo, e ele vai tender a subir, tá? Já no oceano é o contrário, porque a energia solar, ela tá lá, absorvida por cima. Então, ela contribui para que eu tenha o fluido menos denso em cima. Isso é estabilizante do ponto de vista convectivo, tá? Então, enquanto na atmosfera a maior causa de eu ter vórtices turbulentos na camada de mistura é o aquecimento, no oceano é o contrário. Desculpa, é o vento. O aquecimento age no sentido contrário, no de estabilizar, inclusive no dificultar a produção de turbulência pelo vento. Porque o vento, na hora que ele tenta produzir turbulência, digamos assim, ou a turbulência tenta se estabelecer, ela depende de submergir parcelas de fluido menos densas. Então, o aquecimento atua para estabilizar, tá? Então, na camada mais superficial, o vento ainda é muito eficiente em causar turbulência e mistura, o que faz com que a temperatura seja homogênea. A camada seguinte, que está retratada nesses dois perfis, ela é caracterizada por rápida variação da temperatura com a profundidade. E essa camada se chama termoclina. Então, o que acontece na termoclina é basicamente uma influência progressivamente menor do vento e da turbulência que ele consegue causar. Então, eu tenho termoclina porque a turbulência vai ficando progressivamente menor e menos capaz de gerar mistura suficiente para eu ter homogeneidade da temperatura, tá? Até que a influência do vento passa a ser desprezível. Então, essa é a camada de águas profundas. Ali, basicamente, o que acontece é o vento deixou de ser capaz de gerar turbulência. Então, eu não tenho mais mecanismo eficiente, digamos assim, de transferência vertical de calor. Na verdade, a transferência vertical de calor nas águas profundas, ela depende de condução molecular, o que é um processo extremamente lento, tá? E, na verdade, ele é tão lento que não é ele que determina a estrutura térmica das águas profundas, porque a gente vê, embora a temperatura mude pouco com a profundidade, ela ainda muda, tá? E o principal fator determinando essa estrutura é uma circulação convectiva que acontece no oceano, chamada de circulação termalina, que a gente vai ver mais para frente. E aí são massas de água com densidades ligeiramente diferentes, temperatura e salinidade também ligeiramente diferentes, que são produzidas na superfície em pontos muito distantes, no Mediterrâneo, na Antártica, e que povoam essas camadas de uma maneira muito mais rápida do que a condução molecular consegue agir. Embora esse muito mais rápido é muito lento comparado à interação oceano-atmosfera. Então, os processos dinâmicos, na verdade, que regem a estrutura das águas profundas, eles são muito lentos comparado com a superfície e a termoclina, a camada de mistura e a termoclina, porque a circulação termalina está aí na escala das dezenas de milhares de anos para ela acontecer. Agora, isso ainda é muito mais rápido do que a condução térmica, certo? Então, isso é interessante para a gente refletir sobre rápido e lento. Rápido e lento é sempre uma comparação, porque a circulação termalina, apesar dela ser lenta para os nossos padrões aqui de superfície, que a gente está acostumado com a escala de tempo da atmosfera, ela é rápida o suficiente, comparado com a condução molecular, para determinar a estrutura de temperatura, salinidade e densidade de todas as águas profundas. Olha a quantidade de água aqui, imagina a quantidade de água que tem, né, que compõem as águas profundas, e isso tudo sendo gerado na superfície muito localmente,
ou seja, gerado a uma velocidade lenta para os nossos padrões, mas que ainda é tão mais rápida do que a condução molecular que ela consegue preencher a bacia oceânica profunda, certo?